Olá, pessoal! Este vídeo eu vou falar das contrações sobre as contrações uterinas e as acelerações da frequência cardíaca fetal. O que é esse exame, né, de cardiotocografia fetal? É um exame que não é invasivo, ele avalia o bem-estar do feto, ele não causa dores, ele tem uma pequena duração. Então, é um exame bem prático. Ele vai registrar a frequência cardíaca do feto e as contrações uterinas. E também ele registra os movimentos do feto e a relação desses movimentos, desta frequência do feto, a relação desses com as contrações uterinas. Para interpretar, então, o que tem que fazer? Avaliar, né, uma análise, né, desse traçado que resulta aí da atividade do feto e as suas variabilidades. Então, espera-se que a frequência do feto varie com os movimentos deste feto e com as contrações, porque o feto que não tem nenhum estímulo, seja de contrações ou de seus movimentos, e não tem nenhuma repercussão na sua frequência cardíaca, é um feto que precisa ser reavaliado. É um feto que pode estar com algum problema. Então, vamos aos exames. Aqui nós temos um exame de 10 e 10 minutos. Então, veja que no meio, na coluna do meio, nós temos os valores, né? Que vai apresentar a frequência do feto e as contrações uterinas. E no final também desse exame tem outra tabela aqui desses valores, mas ele está dividido em 10 em 10. Então, na verdade, esse exame tem que ser feito em 20 minutos. É o ideal. Na parte de cima, aqui do traçado, nós temos então a frequência do feto e na parte de baixo nós temos as contrações uterinas. Então, muitos profissionais já conhecem esse exame, eu só estou aqui reafirmando para os recém-chegados aí na área da obstetrícia. Bom, então neste exame, veja, nós temos, olha, no primeiro círculo vermelho, a gente tem algumas acelerações, né? Que, se você observar esse retângulo vermelho também, abaixo, nós temos as contrações. Acima, nós temos o gráfico que representa aí a frequência do feto e abaixo as contrações. Então, nós podemos observar que essas pequenas acelerações, elas foram estimuladas pelas contrações, porque elas coincidem com as contrações. Há também uma desaceleração insignificante, uma pequena desaceleração, mas com relação às acelerações, elas foram desencadeadas devido às contrações. Então, vamos aqui em frente. Olha, nesse quadrado aqui, né, um quadrado, um retângulo, vermelho, no meio aqui do exame, nós temos uma aceleração bem pequena, seguida de uma outra aceleração que foi um pouco antes do ápice da contração. Então, ela foi desencadeada um pouquinho antes da contração atingir o seu ápice total. Aí depois teve uma volta para a linha de base, né? Retornou para a linha de base, a frequência do feto, teve de novo uma nova aceleração e não teve nenhuma contração. Então, esse feto significa o quê? Que esse feto ele está reativo. Por quê? Porque ele reagiu às contrações. Então, ele deu uma pequena acelerada e umas pequenas desaceleradas, nada significativo. Aqui no final do exame, nós também podemos dizer que temos uma outra contração, no ápice da contração,
ocorreu uma pequena desaceleração. Acelerou um pouco antes e desacelerou. Então, este aumentos aí abruptos, né, com amplitude de menos de 15 batimentos por minuto e menos de uma duração menor que 15 segundos, para retornar à linha de base, então é um ótimo índice de bem-estar fetal. Aqui, neste mesmo exame, um pedacinho do exame, eu tenho aqui um retângulo vermelho, né, que eu sinalizei no início do exame, a linha de base. Então, eu considero aqui a linha de base 140, 145, por volta de 145, né, para ser bem exato. E eu tenho uma aceleração, que eu mostrei anteriormente, e que ela acelerou, teve o seu ápice, menos de 15 segundos, né? E ela desacelerou, não voltou para a linha de base, bem no ápice da contração, ela não voltou para a linha de base, manteve, teve uma queda, também desaceleração, né? Não significativa, e voltou de novo para a linha de base. E aqui na minha seta vermelha, eu posso mostrar que teve uma aceleração bem no ápice da contração. E abaixo você vai enxergar as contrações, e aí também nós tivemos aí, então, uma variabilidade. Então, veja que essas acelerações, elas foram desencadeadas pelas contrações. Alguns segundos antes, mas nada significativo, e a outra que desacelerou também, nada significativo. Eu já fiz um vídeo sobre as desacelerações. Neste eu só estou falando dessas pequenas acelerações, que são consideradas normais, né? Pode-se dizer que há aí um bem-estar fetal nesse exame de cardiotocografia fetal. Se você gostou do vídeo, então acesse aí meu canal, deixe a sua sugestão para outros vídeos, se você tiver algum interesse, se inscreva mesmo no meu canal. E muito obrigada, até o próximo vídeo.